Deus é bom e eu sou muito feliz de servir a um Deus que me ouve, a um Deus que está aqui presente nessa noite, para você ser abençoado, amém? Quem quer uma canção de vitória na sua boca nessa noite, em nome de Jesus? Nós vamos aprender sobre o que é nosso... Me perdoe, minha garganta. O que é nosso Deus? Como é poderoso o nosso Deus? O que você fazer em tempos de batalha, em tempos de guerra, quando você está enfrentando dificuldades? Uma das chaves da vitória, nós vamos passar para você aqui hoje, amém? Não eu, mas a palavra de Deus. Uma canção de redenção para a sua vida. Uma canção de renovação para a sua vida, amém? Quem fez isso? Nós vamos ver que pessoas que passaram por dificuldades e quando entenderam que Deus age de maneira sobrenatural na vida deles, eles se regozijaram em cantar uma canção de louvor. Miriam e Moisés fizeram uma canção e nós vamos debruçar sobre essa canção nessa noite, amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, porque não somos merecedor do teu amor, mas a tua graça nos alcançou um dia. Por isso nós nos alegramos em estarmos na tua presença. Abençoa a minha vida, abençoa todos que estão aqui, Pai. Que possamos levar uma palavra de vitória, uma canção de renovo, uma canção de redenção para as nossas casas, para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui entusiasmados, alegres, felizes, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não vivemos uma história... É algo que é contado por alguém, Pai Celestial, mas é a tua palavra, porque o Senhor é fiel. A sua identidade é a fidelidade. O Senhor é fiel para sempre. Se o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor prometeu, o Senhor fará. Fala nas nossas vidas nessa noite, fala nos meus corações, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que hoje nós possamos ter uma renovação da nossa mente, mudar a nossa forma de pensar e olhar para as coisas do alto. Olhar para as coisas como Deus estabeleceu. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de todos nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. De repente senti a garganta. Quem já ouviu falar de José do Egito? Você sabe da história de José. Deus usou José. Ele foi o segundo no império egípcio, abaixo de Faraó. Mas em dado tempo, dado momento, o povo de Israel era acolhido, foi recebido pelo povo egípcio. Mas depois veio um outro faraó que esqueceu de José, e o povo de Israel começou a ser oprimido. E eles passaram por muitas perseguições. E o faraó viu que aquele povo estava crescendo, e ele resolveu matar todos os meninos recém-nascidos. Você sabe a história de Moisés? Moisés foi colocado num cestinho, coberto de piche, porque eles não tinham mais como esconder Moisés. E a sua irmãzinha, que provavelmente tinha de 6 a 7 anos, acompanhou aquele cestinho no rio Nilo. E aquele cestinho chegou até as mãos da filha do faraó. E Moisés foi morar no palácio onde o faraó morava. Mas Miriam ficou junto com o povo de Israel, sofrendo dificuldades. Mas ela sabia que o irmão dela estava vivo, estava crescendo na casa de faraó. Só que um dia Moisés, vendo a opressão do povo, ele se revoltou e matou um egípcio. E por causa disso teve que fugir. Depois de 40 anos, voltou para libertar o povo de Israel. Teve as 10 pragas, que você já sabe a história. Mas o que eu queria refletir é sobre a vida de Miriam, o que ela passou. Imagine uma criança de 6 anos acompanhando seu irmãozinho, bebezinho, no cestinho. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela tinha uma pequena esperança de que podia acontecer algo diferente, mas tudo estava nas mãos de Deus. Deus estava no controle de tudo. E de repente aquele menininho, aquele bebezinho, que era o irmãozinho dela, era o líder do povo de Israel que saiu do Egito. E chegando no Mar Vermelho, Deus deu toda a autoridade e mostrou o seu poder.
E o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel atravessou aquele mar no seco. E depois que eles atravessaram, o exército do faraó tentou passar por aquele local em que o mar ficou com 2 paredes altas. E esse exército foi destruído pelas águas. E olha o que canta, lá está em Êxodo, no capítulo 15, a canção que Moisés cantou, que Miriam cantou. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. Você pode cantar isso para você? O Senhor, num tempo de dificuldade, num tempo de batalha, o Senhor é a minha força. O meu cântico, Ele tem tornado a minha salvação. Ele o meu Deus, portanto o louvarei. É o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O mesmo Deus de Abraão era o Deus de Moisés. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos capitães foram submersos no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Momentos que você se sente fragilizado, você declarar: Senhor, a tua destra, a tua mão direita é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. A grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como um restolho. O sopro, olha só, olha o que a palavra de Deus diz: o sopro dos teus narizes, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Então, assim como Deus recebe o nosso louvor, que sai como incenso agradável, as narinas de Deus, assim também as narinas de Deus, assim, o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei. Você sabe que o inimigo faz ameaças na nossa vida: vou te perseguir, vou te derrotar. Perseguirei, te alcançarei, repartirei os despojos, deles se satisfará o meu desejo, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Olha o que o inimigo às vezes nos ameaça. Separaste com o teu vento e o mar o cobriu. Todos esses arrogantes, olha o que Deus fez, e afundaram-se como chumbo em grandes águas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? A quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Quem é? Olha o questionamento. A gente pode perguntar: quem é igual a tu, Senhor? Qual o tipo de problema, de adversidade que se compara à tua grandeza? Estendeste a mão direita e a terra os travou. A tua beneficência guiaste o povo que remiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram, estremeceram, e dores apoderaram-se dos habitantes da Filícia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se, isso é tudo um cântico, viu, irmãos? Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu o medo, o pavor, pela grandeza do teu braço. Emudeceram como uma pedra, até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Nós somos o povo dele, amém? Nós temos um pertencimento, você tem um Senhor. Se nós um dia entregamos a nossa vida para Jesus, nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. E nós vamos debruçar sobre isso. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, o Senhor reina para sempre. Você pertence a um reinado, você pertence a um reino, você pertence a um rei que permanece para sempre. Ele nunca vai ser abalado, amém? Porque os cavalos de Faraó, como os teus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar.
Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E agora você imagine o que estava no coração de Miriam. Alegria. Ela passou por tanta adversidade, daqui a pouco Deus deu uma vitória tão grande. Nós precisamos pensar no que Deus tem para nós no futuro, viu, irmãos? Às vezes você está passando por dificuldades, mas Deus tem algo sobrenatural no futuro para você. As coisas estão acontecendo e Miriam, e você vai cantar um cântico de Miriam, amém? De vitória, assim como ela cantou. Então uma canção de redenção, em primeiro lugar, a gente pode destacar sobre a lealdade de Deus. Então nessa canção se destaca como Deus é leal, como Deus é fiel. Deus, irmãos, nós podemos nos estribar e nos segurar completamente nas palavras que Deus nos dá. Tudo que Ele diz, Ele faz e Ele estabelece, amém? Então a canção de redenção, essa canção fala da fidelidade de Deus, o mesmo Deus dos meus pais. Aí Moisés cita: mesmo Deus dos meus pais. E eu posso dizer também: o mesmo Deus dos meus pais, o mesmo Deus do pastor Ciro, da pastora Osaide, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus, amém? Porque Ele é hoje, sempre e eternamente. Tem gente que não está prestando atenção, mas eu espero que você entenda como é poderoso e como é maravilhoso. Quando você se sentir, por quê? Porque isso é para confrontar os nossos sentimentos. Quando você se sente abalado, você se sente numa posição: puxa vida, agora como vou passar por essa tribulação da minha vida? Como que eu vou passar por essa tempestade? Você vai lembrar: o meu Deus é fiel, o meu Deus não me desampara. A identidade de Deus é fidelidade. Uma das identidades de Deus é fidelidade. Não tem como nos submetermos a um Deus que não é fiel, um Deus que não é leal. Como que você vai se submeter à autoridade de um Deus que não é fiel? Mas o nosso Deus é fiel, Ele é leal. Então você pode se submeter à autoridade. Não vou falar sobre autoridade, mas hoje as pessoas não querem se submeter à autoridade, não. Eu sou mais eu mando na minha vida, meu corpo, minhas regras. Mas existem muitas vantagens de se submeter à autoridade do Todo-Poderoso. A identidade de Deus é a sua fidelidade. O mesmo Deus de Moisés está conosco. Apocalipse 19:11 diz: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro. O nosso Deus é fiel e verdadeiro, amém? Então a fidelidade de Deus você nunca precisa colocar em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai responder? Não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Mas saiba que Ele é fiel. Se você é servo fiel, Ele é fiel com você. Nós viramos as costas para Deus, mas Deus permanece fiel. A gente esquece de Deus. A gente coloca Deus numa situação de dúvida, mas Ele é fiel. Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. O Senhor sempre está disponível a nós. Nós aqui, como eu disse, nós somos infiéis. Aonde que fala que nós somos infiéis, mas Ele é fiel? 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ah, mas eu fui infiel, eu tropecei, neguei a Deus, não tive fé, eu pensei, achei que Deus não iria fazer, fui infiel com as minhas coisas, com a minha santidade diante de Deus, mas Deus permanece fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus vai ser sempre fiel. Todas as vezes que você recorrer a Deus, dobrar o seu joelho, buscar a sua face, Ele vai te responder. Ele é fiel. Não precisa entrar em dúvida na presença de Deus. Será que Deus vai me responder? Ele é fiel para todas as circunstâncias, para a nossa cidade, para a nossa igreja no Brasil todo, para a nossa igreja aqui no Brasil, para a sua vida particular, para o seu trabalho. Deus é fiel. Segundo lugar, essa canção de redenção de Miriam, ela fala sobre o senhorio de Deus. Deus é Senhor. Ele é todo. Você não pode se esquecer. Está melindrado, está abalado. O seu Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor. O Deus que tem que ser o Senhor das nossas vidas.
Então, irmãos, a gente pensa que a gente sabe das coisas. Eu, por exemplo, nós somos homens. Mulher não sabe muito, mas homem entende um pouquinho. Imagine se você chega de manhã, liga a chave do carro, só acende aquela luzinha de bateria vermelha. Você fala, puxa, o carro não pega. É bateria. Bateria, só pode ser bateria. O carro não pega, dá sinal. Aí você vai e compra uma bateria nova. Põe a bateria nova, mas também não funciona. Ué, está funcionando? O que será que é? Eu não sou mecânico. Nós que somos homens podemos até pensar. Acho que é o alternador, né? Quem sabe onde fica o alternador no carro? Eu não sei. Eu não sei como que é o design. Eu não sei como que funciona. O que eu só sei é que se eu levar num mecânico bom como meu sogro, que é um mecânico excelente, em 20 minutos ele resolve o problema, ele sabe. Mas nós não sabemos o design. Eu não sei nem como que é um alternador, se ele é quadrado, se ele é redondo, se ele é triangular. Então a gente não sabe resolver os problemas. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe. Então o Senhor é o médico dos médicos, o mecânico dos mecânicos. Ele tem tudo para consertar. Fazendo uma analogia com o motor, você não sabe, você não entende o problema. Eu sei que o problema é isso aqui, o carro não liga. Mas existe um Deus que sabe todas as coisas. Você não sabe como resolver. Você, pelas suas forças, você não tem como ir lá e resolver. Mas Deus vem e resolve. Assim como Moisés. Como que eu faço? Montanha de um lado, montanha do outro lado do Senhor. O exército de Faraó atrás e tem um mar vermelho. Deus vai resolver o problema. Ele vai abrir o mar no meio da dificuldade, amém? Fazendo uma analogia com o seu problema. Temos muita informação hoje em dia. Hoje em dia isso aqui, irmãos, 24 horas de informação. Tudo que você pesquisar, até sobre o alternador. Onde fica o alternador do meu carro? Ele vai falar. O YouTube vai falar, qualquer outra coisa. Mas não temos a solução para os problemas. Temos informação, mas a solução está na palavra de Deus. A solução está debaixo do senhorio do Senhor. Senhor, eu sou teu servo. O Senhor é o meu Senhor. Então os meus passos são comandados por ti. Então eu ando em vitória. Os problemas que aparecem, que aparecem circunstâncias que me envolvem, eu não temo, porque eu estou debaixo do teu senhorio. Amém? Então você tem que colocar em prática. Você não está, Léo, você não está sozinho. Deus está com você. Muitos acreditam que o senhorio de Deus em nossas vidas seria uma limitação. Eu vou deixar Deus ser o Senhor de mim, eu vou ficar limitado. Deus vai falar para mim não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Então eu encaro como, não quero o senhorio de Deus. Não quero que Deus comande a minha vida. Não quero que Deus dirija os meus passos, os meus pensamentos. Não quero. Nossa, é tanta perca nisso, tanta perda. Não é uma limitação para você. O senhorio de Deus é um convite para a autoridade. Quando você está debaixo do senhorio de Deus, você está na autoridade de Deus, irmãos. Se você está fora, não está debaixo do senhorio de Deus, você está vivendo em fraqueza. Mas quando nós nos colocamos em todas as circunstâncias, todas as adversidades, como é que eu vou fazer com essa igreja continue essa bênção numa cidade do interior de 300 mil habitantes, mas que é uma bênção, que é uma referência, e eu não tenho condições nenhuma, mas eu estou debaixo do senhorio do meu Deus. Ele cuida de mim, Ele dirige meus passos, dirige as minhas decisões, amém? E assim como você também. Coloque-se sobre o senhorio de Deus, sob a autoridade de Deus, amém? Todas as vezes, o que é se colocar? Buscar a Deus, se humilhar diante dEle, buscar em oração, buscar em sua palavra. Eu não vou buscar no que eu penso, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu estou debaixo do teu senhorio, o Senhor vai falar para mim o que eu devo fazer. Mas a minha cabeça, a minha mente está dizendo, não, mas não faça isso. Mas o meu Deus está dizendo, faça que eu vou estar contigo. Sirva a mim com fidelidade que eu vou te abençoar. Trabalhe para mim no meu reino que eu vou te abençoar. Dizime, oferte, outras coisas que nós podemos fazer. Fale do meu evangelho. Coloque as mãos sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Você está debaixo do senhorio, você tem uma autoridade sobre você. A crucificação de Jesus Cristo nos restaurou
e nos deu autoridade de estar na presença de Deus. Então não é essa autoridade, e nós podemos só entrar debaixo do senhorio de Deus por causa da crucificação de Jesus Cristo. Por Jesus ter se entregado. Nós não podemos nunca esquecer disso. Mas o preço já foi pago. Depende da minha decisão e da sua, amém? Você está disposto a ficar debaixo do senhorio do Senhor? Você não está debaixo do senhorio de pastor, de presidente. Por quê? Porque toda a autoridade está nele. O Senhor tem toda a autoridade. A ressurreição de Jesus Cristo denota e demonstra o poder de Deus. Mas a sua ascensão aos céus, os discípulos vendo Jesus subindo, denota e demonstra a autoridade de Deus. Deus tem toda a autoridade. Jesus tem um nome que está acima de todo nome, de toda autoridade. Não existe autoridade humana. Autoridades que se colocam aí no mundo, até em vários setores da nossa vida, que vão e pensam em te oprimir, mas existe uma autoridade que está acima de todas as coisas. Em Efésios 2,6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que faz o fato de eu ficar debaixo do senhorio de Deus. Nós vamos estar assentados nas regiões celestiais com Jesus Cristo, amém? Ah, pastor, eu não creio muito, então você não está lendo a Bíblia, e a fé é o firme fundamento das coisas que das coisas que não se vê, mas que se espera. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir e meditar na palavra de Deus, amém? Nossa obediência ao senhorio de Deus nos permite andar em autoridade. Você quer andar em autoridade? Quer andar em autoridade? Você quer chegar num lugar e as pessoas falam, o que está acontecendo aqui? Você quer chegar num lugar e orar pelas pessoas no hospital e as pessoas serem curadas? Você quer chegar num lugar e o demônio se manifestar e você fala, fica quieto, você está expulso em nome de Jesus. Andar em autoridade, sobre o senhorio de Jesus, sobre o senhorio de Deus, amém? Não numa religiosidade. A canção de redenção também revela a sua glória. A glória de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27 diz que a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então nessa canção nós destacamos a fidelidade de Deus, a autoridade de Deus e a sua glória. Quando eu e você estivermos em dificuldades, esse é o texto que você podia debruçar. Poxa, assim como Deus fez com aquele povo de Israel, que tinha tudo para ser destruído. O faraó estava enfurecido, mas o Deus soberano, o Deus que tem toda a autoridade, todo o poder, simplesmente com suas narinas abriu, como eles dizem na canção, abriu aquele mar lá, quando Moisés tocou com a vara. Esse é o mesmo Deus, que está comigo, está com você. Olha o que diz esse texto de Efésios, primeiro, é maravilhoso. Eu vou ler do 17 ao 23. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, amém? Eu não estou aqui para falar coisa minha, porque eu não sei nada. Diz assim, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria. Quando nós estamos sobre a autoridade, sobre o senhorio de Deus, nós temos o espírito de sabedoria. Você quer ter o espírito de sabedoria? Nos negócios, nas suas decisões, como falar com os seus filhos, falar com a sua esposa, na sua casa, em todos os lugares que você... Pastor, às vezes eu faço sabedoria do céu, espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de quem? De Jesus Cristo, do nosso Senhor, do pleno conhecimento de Deus. Você quer conhecer mais de Deus? Quer conhecer mais de Deus? Você quer conhecer mais das coisas desse mundo? Quer saber de como funciona? Isso é tudo perecível, mas a sabedoria de Deus permanece para sempre. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você está sob o senhorio, você tem autoridade e você tem herança. Você tem uma herança eterna. Você tem algo para receber de eternidade, 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 eternidade. Muito mais do que todo o ouro desse mundo. Nós não temos a dimensão dessa herança. As quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco,
os que cremos. Quem crê em Jesus aqui? Você crê? Então essa promessa é para você. Aleluia. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Toda a autoridade foi dada a Jesus, aleluia. Muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio de todo nome que se nomeia. Não só nesse século, mas também para o tempo vindouro, para sempre. A autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitou todas as coisas, tudo o que você pensar, debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu a você, deu a nós. Deu a quem? A igreja. Por isso que a igreja é atacada. Não vai na igreja não. Eu aqui em casa, por isso que a igreja, Jesus é o cabeça da igreja, amém? Então essa herança, olha o que ele está dizendo aqui. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Tudo perfeito, tudo feito por Deus, amém? Passamos por esse momento da nossa vida, desse plano de tribulação. Eu tenho visto tantos amigos meus contemporâneos, gente que eu brincava junto, falei, meu Deus. Faleceu esses dias Vanderlei Beckman, que muitos anos da igreja, a mãe dele é da igreja. Eu brincava com ele, falei, Senhor, eu vi a foto dele, falei, novo. E às vezes a gente firma tanto e se acha tanto nessa vida, pensa que a gente é alguma coisa, e nós somos perecíveis se nós não estivermos sob a soberania de Deus, irmãos, sob a autoridade de Deus. Você entende isso? Sua vida passa. Esses homens que falam, que acontece, acaba, vira pó. Mas nós temos uma herança eterna, uma canção de louvor, de redenção. Nós devemos usar essa canção quando nós estamos em tempo de guerra. Tempo de guerra. Está passando por dificuldades? O Senhor é fiel. O Senhor não me desampara. Está passando por dificuldades? A autoridade no nome de Jesus. Está passando por dificuldade? Do Senhor é toda a glória. Ele é revestido de glória. Ele é revestido de poder. Amém? Tempos de guerra, canções de louvor, a sua mente tem que pensar como que Deus trabalha. A glória da nossa herança é um rei e um reino que não pode ser abalado e permanece para sempre. Então existe um reino que eu e você, não sei se você sabe, mas depois de sermos arrebatados, nos encontrarmos com Jesus nas nuvens, nós vamos ficar durante 7 anos com Jesus na glória. Depois nós vamos vir para uma guerra do Armagedon e vamos vencer o anticristo, vamos vencer o maligno. E nós vamos viver aqui nessa terra, num novo céu, uma nova terra, no milênio. E nós vamos governar com Jesus, amém? Então, nós servimos a Deus porque... Por que você serve a Deus? Só para ter uma religião, para ter uma carteirinha? Não. Tem muitas coisas que eu vou ser agraciado de receber na eternidade se eu servir a Deus. Por isso que tudo que eu faço, quando nós fazemos como pastores, não é fácil, irmãos. Nós enfrentamos coisas, eu ouço coisas, mas eu creio muito firmemente no que eu vou ser agraciado na eternidade, que eu vou receber na eternidade. Você crê nisso? Outra coisa, sermos benevolentes, darmos as coisas para quem tem necessidade. Eu tenho pensado muito nisso. Ter um coração aberto, de fazer as coisas, de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas. A gente vive num mundo de tanta briga, tanta discussão, tanta desavença. Mas sermos diferentes, fazermos e colocarmos em ação na nossa vida as coisas que são do alto. E porque as coisas que refletem o nosso reino, o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de prosperidade, amém? Então você reflete o reino que te espera. E reflete o rei que você serve, o rei Jesus Cristo, amém? Não é um conto, uma história que alguém conta para você. Isso é real. E nós temos que colocar em prática. Quando você vê seu filho doente, quando você vê um amado seu doente, declara: Senhor, o Senhor é fiel. E eu vou orar
na autoridade do nome que está acima de todo nome. Se você colocar a sua fé em ação, Deus vai fazer, amém? Na sua vida, na dificuldade, nessa coisa que te aperta o coração, que te deixa triste, deixa angustiado, essa ponta solta que está na sua cabeça e que você fala, puxa, isso nunca vai ser resolvido. Existe um Deus que é poderoso para fazer coisas muito acima, muito maiores do que você pensa, amém? Eu não tô querendo dizer para você, prometendo algo que não se concretiza. Isso é verdade, porque Ele é fiel. E eu já vi isso na minha vida várias vezes. Já fui desenganado por médicos e Jesus me curou. E nós temos muitos testemunhos e muitos milagres, não só na área física, na área emocional, na área financeira. Esse é o nosso Deus que abre o mar vermelho. Pense no seu problema, pense na sua dificuldade. Fala, Senhor, assim como Moisés disse que o Senhor é o meu Senhor, o Senhor dos meus pais, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O Senhor cuida de mim e o Senhor me dá autoridade para cada passo que eu der. O Senhor está comigo, amém? Essa é a ferramenta que você tem que usar. Se lamuriar, chorar, se desesperar, rasgar a roupa, isso não vai resolver nada. Buscar em pessoas, mas a paz que excede entendimento entra nos nossos corações quando nós temos o conhecimento de quem é o nosso Deus, sobre a soberania dele sobre todas as coisas, autoridade sobre toda autoridade, é o nome de Jesus, amém? Vamos vencendo. Eu sei que às vezes é difícil, então nós precisamos nos despertar para a grandeza do nosso Rei. Pensa no seu Rei, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, cuida dos seus sentimentos, cuida do seu sono, cuida da sua família. Irmãos, nós não precisamos andar angustiados, perplexos com as coisas, porque a gente ouve tanta notícia, fala, o que será? O que será da economia? O que será da saúde? Será que a inteligência artificial vai tomar? Eu creio que sim, mas eu sou guardado pelo meu Rei. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que podem acontecer o evento que for, o meu Senhor, o meu Rei, Ele cuida em todo tempo e em tudo que eu fizer, amém? Eu quero que você leve isso como algo verdadeiro no seu coração, não só umas palavras, eu vim para que sono, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Não, leve com você. E nos enchemos com a esperança de uma herança gloriosa. Então você está passando por isso, tem dificuldades, mas o que te aguarda, meu amigo, você nem imagina. Nós nem imaginamos uma herança gloriosa. Você parou para pensar? A gente não sabe. Eu creio, isso aqui é tudo passageiro. Homens são falsos, homens são infiéis, mas Deus é fiel. E eu tenho marchando a cada dia para chegar aquele grande dia e receber uma herança gloriosa. Para quanto tempo? Para toda a eternidade. Lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pesadelo, não haverá... tem gente que é saudosista, né? Como era bom antigamente, né? Não, fala a verdade, antigamente não era fácil também não, viu? Eu era criança. Hoje eu tenho, né? Minha filha tem um monte de tênis, minhas filhas têm roupa. Eu tinha poucas roupas. Eu era um moleque de vila, da Vila Queiroz, que andava de calção, sem camisa. Quando chegava com a camisa toda esbragalada, que só tinha aquela roupa. Quando tinha um tomate maduro na geladeira, não sei se você já passou por isso. Uau, um tomate. Cortava e punha um salzinho, comia, não era gosto. Era a nossa realidade. Minha mãe dava uns trocadinhos para mim comprar uns dadinhos que tinha no pote lá do bar, que ficava em frente ao ponto de ônibus, que às vezes eu ia de ônibus, mas geralmente eu ia a pé para a escola. Então, uma dificuldade. Eu lembro que eu ia num japonês, isso lá em Paranaguá, a gente não esquece as coisas, né? Essas bolachas waffle, que tem várias camadas, né? A gente comprava três bolachinhas. Eu sentava na escada e tirava a primeira camada. Raspava aquele creme. Irmãos, 3 horas para comer 3 bolachinhas. Porque tinha que degustar, porque não era todo dia que tinha. Então hoje você é abençoado. Faça uma análise do que você passou e o que você tem hoje. Como que é a sua vida? Será que o seu Senhor te sustentou? Você passou por uma pandemia, tantas pessoas partiram.
Você está aí sem nenhuma sequela, amém? Então é o nosso Senhor, Ele cuida de você. Vale a pena estar sob o senhorio dEle? A todo tempo, a todo tempo. Não sou religioso, eu sirvo um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Então, é de glória em glória. A vereda do justo é assim. Vamos marchando, vamos indo, vamos vencendo, porque o que nos espera é uma herança gloriosa, amém? Não sou eu que te prometo, é a palavra de Deus que promete para você. Então você tem todo motivo para ser feliz. Ah, pastor, mas que mundo difícil, mundo cruel. Nossa, olha, pessoal, esses dias está tão difícil até de respirar. Eu falei, Senhor, eu cheguei dos Estados Unidos, que eu fui num bate e volta para resolver umas coisas que eu tenho lá. Cheguei aqui, o Brasil pegando fogo. Cheguei no aeroporto, tudo fumaçado. Falei, meu Deus, que situação. Mas Deus está acima de tudo isso, né? A gente ficou ruim e tal, mas Deus se sustentou e nós vamos indo. Então, ânimo, força, continue marchando, continue com Jesus, que Deus tem vitória para você e Deus tem uma vida eterna gloriosa para você, amém? Fidelidade, autoridade e glória. Que você medite nessas três coisas, coloque isso na sua vida. Não se abale pelas coisas que estão acontecendo e coisas que tiram a tua motivação. Fala, puxa, eu não vou continuar mais caminhando. Eu muitas vezes já disse, eu não quero mais nada. Eu já disse para mim vezes, eu já saí no mato gritando, não sei se você já fez isso. Ah! Quero fugir! Fugir para onde? Porque a cabeça da gente entra em parafuso. A gente tem que centrar. Não, eu tenho que pensar na lealdade de Deus, tenho que pensar na autoridade de Deus, tenho que pensar na glória de Deus, amém? Você leve com você essa palavra em nome de Jesus. Não se abale, o Todo-Poderoso cuida de você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém?